Alô, sou o professor Antônio Alberto Lopes, sou professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, sou professor dessa disciplina, Epidemiologia Aplicada à Clínica, do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde. Na verdade, aqui é a primeira parte da primeira aula dessa disciplina. A epidemiologia é a ciência básica da pesquisa em saúde pública e na clínica. E da clínica, eu acho fundamental, muito importante que os profissionais de saúde, de modo geral, adquiram conhecimentos da epidemiologia. Então, eu espero que essa primeira parte que seja importante para vocês entenderem todo o conteúdo do nosso curso. Muito bem. Então, nós estamos hoje no primeiro dia de aula, né? Dá uma visão geral, né, do que a gente vai estar envolvido aqui, certo? Essa primeira conversa que a gente vai ter hoje, né, tem muito com o material que eu passei para vocês, tá? E, então, a gente vai falar da questão, por exemplo, de diferença em epidemiologia, né, medidas de efeito. Então, você já vê que eu comecei a logo colocar algumas coisas que eu acho de que o jargão da área de saúde, as pessoas dão um destaque imenso ao valor de P. Né? Às vezes eu fico agoniado com as apresentações de residente, de estudante, que olham a tabela e dizem isso aqui foi significante, isso aqui não foi significante, etc. E isso como se fosse um resumo de todo o conhecimento científico que se pode ter isso aqui. Então, eu disse, deixa eu logo colocar logo isso no primeiro dia de aula. Eu escrevi rapidamente um artigo sobre ver se motiva as pessoas a usar uma linguagem que seja uma linguagem que tenha mais significado científico, né? Clínico e saúde pública, mais nesse caminho, né? Medidas de frequência, né? A gente vai realmente focar mais na próxima aula, né? Um foco também, um determinado ponto em análise técnica de análise sobrevida, a questão de terceira variável, confundidora, mediadora e moderadora, técnicas e modelos, né? Quando a gente fala como é que essas variáveis podem estar envolvendo dentro de uma associação, não modelos lineares, logística, modelo de risco proporcional, desenho de estudo, mas sempre está presente nas conversas de desenho de estudo, mas estudo de diagnóstico, né? Teste diagnóstico, para diagnóstico diferencial, screening, né? E item de análise crítica de estudos, né? Acho que é um ponto interessante, não só para nós mesmos, quer dizer, né? Lendo trabalhos, analisando criticamente os nossos próprios trabalhos de pesquisa, mas para ensinar, né? Acho que eu acho um dos objetivos quando eu olho essa disciplina é que pessoas que estejam envolvidas com o ensino, de que sintam como é que pode modificar essa forma de ensinar, certo? Particularmente ensino dentro das áreas de saúde, né? As pessoas serem mais críticas, né, em termos de analisar criticamente o conhecimento. Eu acho que eu vejo isso como uma coisa muito importante, né? Bom, tem que ser uma coisa aqui aberta, a conversa nossa. Você pode mostrando as coisas e a gente interagir, tá bom? Em qualquer momento, né? Em qualquer ponto, ok? Então, bom, aqui é a população, ok? Essa população é a população onde a gente quer entendê-la, né? Mas você não vai estudar toda ela, toda a população, né? Não é todo momento você faz um censo da população, não é? Para conhecer algumas características das pessoas e tal, né? Então, a gente estuda populações. População ela pode existir, né? Você saber onde é que ela está delimitada geograficamente, por exemplo, né? E essa população pode ser uma coisa teórica, né? Se você quer responder alguma questão, por exemplo, relacionada com pacientes diabéticos, qual é a população de diabéticos que você quer aplicar o seu conhecimento? É uma população que pode estar presente em qualquer canto do mundo, né? Você vai estudar uma amostra de indivíduos, veja o processo diferencial, como é que vai ser, ela pode se aplicar onde ela pode ser generalizada, né?
pode se aplicar para diabéticos pessoas que nem desenvolveram diabetes ainda. Então, essa é uma população imaginária, digamos assim, né? Onde você realmente aplica isso aqui. Né? Então, você pode dizer, não, vou estudar a população de indivíduos de tal faixa etária da população de Salvador. Então, a população de Salvador. Essa população existe, não é verdade? População de Salvador. Né? Mas a população de diabéticos, a população de HIV, né? A não ser que você queira entender os pacientes com HIV, aquele grupo de pacientes com HIV, diferente, né? Tá bom? De um modo geral, o que a gente cria, o conhecimento científico, não se aplica só àquele grupo, né? Ela pode ter limitações, né, para ser generalizadas para todos, mas você reconhece quais são as suas limitações de generalização, né, mas pode generalizar para grupos com essas características. Então, essa população, né, é onde você vai tirar amostras. Repare só que o conhecimento que a gente fala aqui de epidemiologia, de estatística principalmente, a gente começa a ver algumas limitações de muitas coisas que a gente coloca. Ela é feita sobre amostras, para ela ser representativa, elas são amostras que são aleatórias, né? Okay? O que difícil, é raro a gente ter isso nas práticas. Conveniência, assim, prevalência. Exatamente, né? As nossas amostras são amostras de conveniência, né? Então, a gente tem o quê? O nosso processo de amostragem, né? Okay? Como é que foi gerada essa amostra? Okay? Então, você está pensando que existe população, essa amostra é alguma fatia dessa população. Né? Bom, o que a gente estuda dela, a gente vai transferir esse conhecimento para a população, quer dizer, um processo inferencial. Okay? Então, tudo bem, a gente estuda amostras. O que é que nós dissemos com esse slide aqui? Temos uma população, mas que não dá para estudar a população como um todo, daí existem técnicas de amostragem que a gente consiga extrair, né, uma amostra que possa ser estudada, e que a partir daí a gente consiga ter valores para inferir sobre a população geral. Muito bem. Dependendo da amostragem. Essa amostra nossa poderia ter sido uma outra amostra. Né? Estudei aquele grupo de indivíduos. Tem a questão, você vê a limitação, que a gente às vezes tem a amostra de conveniência, que não deixa de ser importante. A gente pode ter já conhecimento científico dessa amostra de conveniência. Né? Então, você pode extrapolar esses resultados. Exatamente. Onde ela pode representar o quê? Quer dizer, vai ter mais limitações, mas você não vai jogar fora isso, né? É a amostra que você realmente pode ter. Tá bom. Mas nossa conversa está sendo de amostras que sejam aleatórias, né? Onde foi criado o conhecimento. Ela poderia não ter sido essa amostra ali, que está toda coloridinha, né? E poderia ter sido essa outra aqui, ou essa outra, ou essa outra, ou essa outra, ou essa outra, ou várias outras, né? Dependendo do tamanho que você imagina dessa população de onde você está retirando essas amostras. Mas a sua é essa. Então, a gente está fazendo aqui, dizendo o seguinte, bom, vamos imaginar, porque você não sabe o que é que está na população, você não estudou ela inteira, né? Mas, teoricamente, ok? Imagine de que a pressão arterial sistólica nessa população seja de 120,5 milímetros de mercúrio. Você não sabe. Nunca vai saber com certeza. Né? Você só pode medir o que está na sua amostra. E você retira uma amostra, vou imaginar que a amostra, a pressão arterial sistólica foi de 120 milímetros de mercúrio. Certo? Você não conhece da população, você conhece a sua amostra. Né? Você vai fazer o processo inferencial. E se você tivesse, não essa amostra, uma outra amostra, você só tem uma amostra. Né? Mas se você tiver duas amostras, se elas são similares, se você junta essas duas amostras, uma amostra maior, claro. Né? Às vezes tem situações que você estuda, você, por exemplo, você avalia um fator prognóstico e você quer validar, você tem uma outra amostra. Né? Tem situações como essa, quer dizer, né? de validação, por exemplo, de um score, por exemplo. Né? Okay? Então, Essa inferência que pode ser feita
Então, vamos imaginar. Claro, estou imaginando que eu só tenho uma amostra. O que seria com outras amostras? Provavelmente iria variar. Provavelmente não iria ser a mesma coisa sempre. Pode ser que seja, mas pode variar, né? Você vai ter que levar em consideração a variação. Então, se as amostras elas tendem a variar, e vai depender do tamanho dessa amostra também, se você tiver uma amostra grande, a variação é menor. Se as amostras for pequenas, as variações são maiores. Né? Então, matematicamente, né, estudando teoria da distribuição amostral, se chega a equações, né, se chega a como criar equações para, né, dentro do conhecimento de distribuição amostral, né, para ter uma estimativa dessa variação, dependendo de quê? Dependendo do tamanho das amostras, dependendo do que é que eu estou medindo, se é uma variável quantitativa, como é que ela distribui, né? Se ela distribui de uma forma tipo aquela curva de Gauss ou não, né? Se a variação é muito grande, por exemplo, uma pessoa para outra, se você estiver estudando uma população que você olha, quase todo mundo tem uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, varia um pouquinho, a variação vai ser muito pequena, né? Se você tiver gente com 120, 160, 90, etc., a variação vai ser muito grande. Então, as variações em relação às várias amostras vai ser maior também, né? Porque essa é uma variável que, dentro daquela população, tem uma variação muito grande. É? Então, é o conceito de erro padrão. Okay? Erro padrão não é mais coisa de desvio padrão. Você atrapalha o mundo. Desvio padrão é o que você vê na amostra, as variações dentro da amostra, ou desvio padrão pode ser dentro daquela população mesmo. A população de Salvador, se você tiver a pressão arterial de todo mundo da pessoa de Salvador, você não tem a amostra da pessoa de Salvador. Você está interessado. Todo mundo, imagina uma coisa imaginária de todo mundo. Você pode ter o desvio padrão. A variação que ocorre ao longo de várias amostras, você avalia chamado erro padrão. Certo? Erro padrão você pode ter de uma média, você pode ter de uma proporção, você pode ter de um odds ratio, tal. Quer dizer, o que você mede é sujeito à variação. Ok? Então, como essa é uma das amostras em relação, que foi a que nós tivemos, mas essa poderia ser uma outra amostra, né? A gente tem que levar em consideração a variação amostral. Né? Vou puxar aqui um pouquinho para cá. Deixa eu pegar aqui essa mãozinha aqui. Ok? Enquadrar aqui na. Então, eu estou estudando aquela amostra ali, né? No caso, aquela amostra ali, eu coloquei que eu vou fazer uma inferência da pressão arterial sistólica para a população, né? Estudando aquela amostra ali. Ok? Uma forma de você fazer estimativa, né, em inferência, é você, 100% de certeza você não tem, mas você pode definir alguns limites dentro de uma certeza. Por exemplo, com 95% de certeza, com 99% de certeza é alguma coisa que deve ser daqui para cá. Né? Se você bota um limite, você não vai dizer com certeza que o valor é esse, mas você pode ter, dentro de um limite de certeza, posso dizer que pode ser daqui para cá. Okay? Então, esse nosso intervalo de confiança, deixa eu ver se eu consigo segurar isso aqui. Okay. Esse intervalo, bom, isso aqui. O intervalo de confiança, ele é calculado matematicamente, né? E, de um modo geral, quer dizer, tem várias formas para intervalo de confiança, mas o que a gente consegue fazer, o mais comum, né? E que a gente pode fazer até na mão mesmo, quer dizer, né? Leve em consideração esses 3 pontos aqui. O chamado estimativa pontual. Estimativa pontual é o que você encontrou na amostra. Se sua média foi 120 milímetros de mercúrio, a sua estimativa pontual é 120, o quê? Foi a média que você tem no seu estudo, chama estimativa pontual. Okay? Então, você tem esse primeiro ponto. O segundo é um score. Né? É um score que é o tipo o quê? Né? É a distribuição T. Então, você tem um score T.
ou tem o score Z da distribuição normal. Okay? Então, você vai ver, por exemplo, a média, como eu estou estudando a amostra, né? Se eu estudasse uma grande amostra, né, de indivíduos, né, ou se eu conhecesse o desvio padrão da população, eu podia usar a chamada curva Z, que é aquela curva de Gauss, da distribuição normal. Né? A curva, quando você padroniza ela, ela vai... Né? 0, tem 1 para um lado, menos 1 para o outro, etc. Tal. Quer dizer, aquela curva... Né, tal. Mas quando eu estudo uma amostra, e vou determinar, por exemplo, o intervalo de confiança da média, né, eu uso uma outra distribuição, que é a distribuição T. Essa distribuição T ela é parecida com a distribuição normal, né? Mas só na distribuição normal, quando você caminha 95%, né? Quer dizer, toda a curva, o Z é 1,96. Pronto, é fixo, 1,96. Para a distribuição T, existem chamados graus de liberdade. Né? Quanto maior for o grau de liberdade, o T vai se aproximar do Z. Então, se você tiver, por exemplo, 2.000 indivíduos, o T vai ser próximo a 1,96, a mesma coisa do Z. Né? Então, você vai depender, por exemplo, se sua amostra for uma amostra de 40 indivíduos, né, o seu grau de liberdade vai ser N-1 igual a 39. Hoje em dia, a gente não vai muito olhar a tabela, porque tem software, etc. e tal, mas se quiser para aprendizado, o importante, às vezes, é aprender olhando realmente tabelas. Né? Mas você vai lá na tabela e você vai encontrar qual é o T para, por exemplo, um intervalo de confiança de 95% para 39 graus de liberdade. Certo? A gente aqui vai ter a facilidade de ter essas coisas todas calculadas, muitas vezes, ou na planilha tipo Excel. Né? Okay? A gente faz muita coisa com Excel também. A gente perguntou para o Excel, que praticamente todo mundo usa Excel. Todo mundo usa Excel, né? E pode fazer muita coisa com Excel também. Né? Então, você tem o score. E o terceiro ponto ali, qual é aqui? O erro padrão. Certo? Então, você está imaginando que vai ter uma forma de erro padrão para cada uma dessas estimativas pontuais. Vai ter uma forma do erro padrão para a média, vai ter uma forma para o erro padrão de uma proporção. Né? Vamos citar medidas que são proporção. Prevalência, não é? É uma proporção. Não é que a gente está vendo? Prevalência é uma proporção. Risco é uma proporção. Não é? Incidência acumulativa é uma proporção. Sensibilidade é uma proporção. A especificidade é uma proporção. Tudo isso é proporção. Não é? Tudo que vai de 0 a 1. Não é? Ou se você multiplicar por 100, vai de 0 a 100%. Não é? Proporções. Mas você tem, por exemplo, diferença de médias. Se você compara dois grupos, por exemplo, a gente falou a média da pressão da cidade de Salvador, mas você pode comparar a pressão arterial em indivíduos de diversos nível educacional. Né? Então, você pode ter grupos de indivíduos. Se eu tenho dois grupos de indivíduos e tenho médias, eu posso usar um teste tipo teste T. Né? Ok? Então, a diferença de média, você olha, a pressão arterial, a diferença entre os indivíduos que têm uma dieta com alta ingestão de sal, vamos imaginar que a pressão arterial sistólica foi de 130 milímetros de mercúrio. E os indivíduos que tinham uma dieta e que não tinha todo esse conteúdo de sal, teve uma pressão arterial de 125 milímetros de mercúrio. Então, você teve uma diferença de 5 milímetros, certo? 5 milímetros, ok? Você pode ter um intervalo de confiança de 95% também para essa diferença. Né? Então, você está vendo lá que tem um teste T também, né? Só que tem dois grupos. Então, o T ali vai ser um T que vai ser... O grau de liberdade vai depender do tamanho de cada uma da amostra. Se eu imaginar que uma tiver 30, a outra tiver 30, vai ser 30 mais 30, 60, menos 2, 58. Então, o T vai ser para esse nível, para esse grau de liberdade. E o erro padrão vai ser de quem? O erro padrão da diferença de médias. Então, vai ter uma fórmula que, né, provavelmente muitos não querem nem guardar na cabeça, e nem precisa guardar na cabeça, porque precisa entender o conceito. Né?
Isso que é importante, né? Entender o conceito. A diferença de proporções, se eu estiver medindo diabetes, né? E se tal, eu estiver olhando qual é a prevalência de diabetes, por exemplo, ou a incidência de diabetes, se olhar isso ao longo do tempo, né? Em indivíduos que tiverem diferentes características, né? Aspectos nutricionais, ou nível de atividade física, né? Tal, você pode ter uma prevalência, digamos, de 30% num grupo e de 25% no outro grupo. Você tem uma diferença aí de 5 pontos percentuais. Mas você estudou 2 amostras. Você quer fazer inferência para quê? Para a população, não é? De modo geral, certo? Que pode ter e não ter diabetes. Intervalo de confiança 95% me dá uma ideia para você, né? Ok? Então, o que a gente está conversando aqui, vou falar aqui para ela o que, é que a gente está falando aqui, né? Nós começamos a falar o quê? Vamos pegar aqui estava colocando o intervalo de confiança, né? Que a gente não falou ainda que por cento mas normalmente a gente estamos usando 95%, né? Mas não é obrigatório, se você quiser usar 99%, você pode usar, certo? 90% também, né? Ok? E aqui, repare só, quando você tem um intervalo de confiança para o risco relativo, olha que ali tem escrito logaritmo natural do risco relativo. O risco relativo, diferente, quando você tem você compara 2 proporções, por exemplo, se for 25, 30 e 25, certo? Você comparou um indivíduo com 30 com um indivíduo com 25. A diferença é de 5 pontos. Se você comparar o indivíduo de 25 com o de 30, a diferença continua sendo de 5 pontos. Só que passa a ser negativo. Não é? Então, ela é simétrica. Né? O risco relativo não é simétrico. Se você compara um grupo com outro, por exemplo, tem 40% de prevalência num grupo e 20% no outro. Você compara e divide as 2 prevalências. A gente está falando do risco. Uma razão de prevalência, tudo bem. Né? Risco relativo seria, mas matematicamente, a mesma coisa. Certo? Você dividiu 40 por 20, dá quanto? 2. Falar de risco é acordo de risco relativo, poderia ser razão de prevalência. Então, está dizendo que é 2 vezes maior o risco no grupo do que no outro. Por que você não comparou o outro com o primeiro? Em vez de comparar 40 com 20, dividir 40 com 20, você dividiria 20 por 40. Não é? 20 por 40 dá quanto? 0,5. Então, você olha, não são simétricos, né? Você dizia o risco relativo é de 0,5, o outro dizia de 2. Calcule o logaritmo natural de 2 e o de 0,5. Eles são simétricos. Certo? Pode calcular. Eles são simétricos. Só que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, logaritmicamente, eles são simétricos. Certo? O que é que tem em comum esses 2 riscos relativos? O 2 e o 0,5. Em comum que eles estão dizendo para você a mesma força de associação. Certo? Associação, a força é a mesma de associação. De ser 2 vezes maior ou de ser 50% menor. Né? Mesma força de associação, mas olha que você não tem uma simetria. Fez aí? Só 1,5 não. O importante é que são simétricos, né? São simétricos. Mas você não representa... graficamente, você representa ele logaritmicamente. Porque quando você vê, por exemplo, um gráfico, um forest plot, por exemplo, do risco relativo, você vê ele bem simétrico. Significa que está sendo feito da escala logarítmica. Né? E é a maneira correta de fazer ele na escala logarítmica. Né? Mas quando você escreve, você não escreve na escala logarítmica, você faz o antilogaritmo. Você tem que inverter isso aqui para fazer o antilogaritmo. Está entendendo? Mas quem vai ser o erro padrão? O erro padrão do logaritmo do risco relativo. Certo? Ok? Que é simétrico. Depois você faz essa inversão. Não é nem confuso, não é complicado, mas a gente precisa gravar todas essas fórmulas de erro padrão. Se quiser fazer na mão, você tem um lugar escrito, você vai e olha como é que faz, certo? Né? Mas não é tão complicado assim. Mas você tem que saber, tem que ter, se você vai fazer intervalo de confiança,
está embutido, se for o programa estatístico, ele usou, né? Se você quiser fazer na planilha, você tem que usar mesmo também, né? A odd ratio também, ela é assimétrica também, né? Então, né? Muito bem, então são os 3 pontos que tem no intervalo de confiança 95% do mais convencional, né? Tem intervalos de confiança exatos, né? Feito com bootstrap, etc. e tal, quer dizer, né? Usa outras técnicas, mas, de modo geral, são esses 3 pontos aqui que a gente tem no intervalo de confiança de 95%. Está ali rapidamente, ali, certo? Por exemplo, a média, por exemplo, ali a fórmula do intervalo de confiança seria a média mais ou menos T, o T para um grau de liberdade em N-1 vezes o erro padrão. Para não dizer que ninguém falou aqui de fórmula de erro padrão, certo? E para não sair daqui achando que é tão complicado, né? Por exemplo, qual é a forma do erro padrão para a média? Né? Está aqui, extremamente... Esse é simples, né? É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho amostral. Simples, né? E se for uma proporção, por exemplo, 30%, né? Raiz quadrada, está ali, fácil, não precisa gravar, mas não é complicado, né? Seria a raiz quadrada da proporção vezes o complemento, 1 menos a proporção, dividido pelo tamanho amostral, né? Aí é fácil, aí dá para fazer até na planilha, né? Mas não precisa gravar, né? Não precisa gravar os conceitos, entender os conceitos, certo? Então, vamos lá. Inferência. Qual é a média da pressão sistólica dessa população? Só Deus sabe. Se é que Deus vai se preocupar com essas besteiras de média, etc. e tal, e tudo mais, né? Provavelmente, ele sabe tudo isso. Mas se preocupar com média, com desvio padrão, isso é coisa para a gente aqui, né? Então, quem é que sabe? Claro que ninguém sabe, a não ser que faça estude essa população inteira, né? Mas você pode fazer uma inferência, não pode? Usando a amostra, né? Vai ter certeza? Nunca. Só porque a gente fala assim, com 95% de certeza, deve ser um valor, tal, né? E pode ser que alguém faça um outro trabalho também bem feito quanto o seu e mostre uma coisa até diferente, né? Se for os 2 estudos bem feitos, etc. e tal, tamanho amostral, tal, não foi lá pequenininho, etc. e tal, provavelmente não vai ter essa diferença assim tão grande se for da mesma população. Mas pode acontecer às vezes, né? Tirando o aspecto dos erros lá dos desenhos, né? Que pode ser o responsável por isso, né? Imaginar que a sua amostra, né? Aquela amostra lá que a gente falou anteriormente, só eram de 70 pessoas, né? Okay? E que a sua média foi de 120 com um desvio padrão de 12. Essa é o que você tem de sua estimativa pontual, 120, certo? De variação dentro dessa amostra, da amostra, não é amostragem, né? Você tem um desvio padrão de 12. Ok? Muito bem. Então, veja que aqui vocês podem repetir isso aí, porque foi feito no R. Né? E está também na apostila ainda não está, mas está no novo script, que depois vocês vão aprender a trabalhar com o script, fazer essas coisas todas podem ser repetidas para você, certo? E é bom vocês repetirem essas coisas, porque facilita vocês realmente entender. Muda os números aqui, bota uma amostra maior, bota uma amostra menor, modifica o desvio padrão, e vocês vão vendo, não é, o que é que vai acontecendo e vão entendendo melhor os conceitos, certo? Então, aqui, vamos aqui, ver o que foi feito aqui no R, certo? A média é de 120, né? O R também funciona como uma calculadora, né? Você tem com o R aqui uma calculadora, né, que está aqui na sua mão, né? Então, aqui a média é de 120, ok? O desvio padrão de 12. Não foi o que estava lá antes, disse isso? O tamanho amostral foi quanto? 70, certo?
Então, primeiro, olha que legal, não precisa ir nem na tabela. Não precisa, rasga a tabela de T, porque você pode ter os T's aqui com mais facilidade aqui, rapidamente, não é? O que é isso aqui? Tá. Botei aqui, chamei de T1 porque tem duas amostras, chamei aqui T1, T2, só para ajudar a fazer a diferenciação. Então, botei ali para um T que vai pegar 95%. Lembre que 95% você vai ter 2,5 aqui de um lado, 2,5 do outro, né, para estar no centro, ter 95%. Então, você pega aqui 0,975, o desvio padrão, os graus de liberdade, N1 menos 1, certo? O N1 foi quanto? 70, certo? Qual vai ser esse T para quantos graus de liberdade? 69, certo? Então, ele já lhe deu ali, que é 1,994945, certo? Fica fácil você... Como foi a fórmula que a gente falou do erro padrão? Da média? Desvio padrão sobre raiz quadrada de N, certo? Então, o erro padrão foi 1,434274. Fica fácil agora eu fazer o intervalo de confiança, 95%? Vamos fazer aqui sem olhar para lá? A média é quanto? 120. Vamos botar o limite inferior, que vai ser menos T vezes o erro padrão. Certo. O T foi 1,9999, quanto ali? 90, alguma coisa. 99. O erro padrão foi quanto? Então, o que é que você vai fazer com esse? O T multiplicar pelo erro padrão, não é isso? Médias, 120, menos T1 vezes erro padrão. O T1 foi 1,99. O erro padrão foi 1,43. Certo? Fez o cálculo. O limite inferior foi 117,13,87. Certo? O limite superior, você vai ter média mais, o outro foi média menos, né? 112,86. Como é que eu vou descrever esse resultado que eu achei? Né? A pressão arterial sistólica dessa população, com 95% de certeza, ela está entre qual valor e qual valor? Qual é a minha estimativa pontual? A minha estimativa pontual é quanto? 120. Foi a média encontrada na amostra. Mas com 95% de certeza, é algum valor entre 122,86. 1,9. Então, a largura desse intervalo foi 5,7 aproximadamente. Né? A subtração, 122,9 menos 117,14. E se minha amostra, em vez de 70 indivíduos, fosse de 700 indivíduos? Hein? O que aconteceria? Esse intervalo de confiança, 95%, seria mais largo ou mais estreito? Mais estreito por quê? Porque você agora tem uma precisão maior de estimativa. Certo? Exatamente. Com 95% de certeza, eu já posso dizer uma coisa mais próximas. Né? Porque eu já tenho uma amostra maior. Né? E eu estou fazendo aqui uma coisa que eu estou mantendo o mesmo desvio padrão. Quer dizer, a variação é a mesma dentro da amostra. Né? Os valores. Então, agora eu já posso dizer com 95% de certeza que é algum valor entre 119 e 121. A minha largura de intervalo foi de 1,78, quer dizer, menor. Né? Intervalo de confiança, portanto, é útil. Né? Útil. Né? Limitações? Tem. Lembra que a gente está fazendo uma inferência? Né?
baseado em amostras que muitas vezes não são amostras aleatórias. Então, a gente está dentro de uma teoria de que isso são indivíduos retirados de uma população, dando probabilidades iguais deles serem retirados da população. Né? Então, não é uma coisa assim que seja... Mas ela é muito interessante, porque você tem os números aqui que faz você pensar. Você não tem uma coisa tipo que a gente vai falar de valor de P. O P foi menor do que 0,01, mas vem da onde esse P? Né? Aqui não, aqui você está vendo os números, né? Que vão entrar na sua interpretação, na sua conclusão. Né? A média é 120, a minha estimativa pontual, mas eu não posso ter total certeza se é 120, mas eu posso dizer com 95% de certeza que é um valor que deve ir desse valor para esse outro valor. Né? Quer ter mais, estreitar isso aqui? Estude mais gente. Né? Vai estudar uma amostra maior. Né? Ok? Então, e se eu estivesse fazendo uma inferência aqui, que eu tivesse... Repare, aqui eu peguei uma média, né? Eu poderia ter estudado uma proporção, mas eu não estou comparando ninguém, não estou comparando grupos. Eu estou tendo uma média da população, né? Eu poderia querer comparar, como eu falei anteriormente, 2 grupos e ver se as pressões arteriais históricas eram diferentes. Aí eu estava fazendo uma comparação. Né? Como aqui eu estou fazendo também uma comparação, só com a comparação de proporções, da prevalência que nós falamos, não é? Ou do risco, né? Seriam comparando grupos. Né? Então, o intervalo de confiança também poderia ser útil também para isso aqui. Né? Aí você tem o quê? Você tem intervalo de confiança, né? Está ali a fórmula ali. Se eu fosse fazendo assim, comparando proporções, né? Eu tenho aqui, tá? Ln, quer dizer, o logaritmo natural, não é? Seria, olha um errinho aqui, não é? Tá certo, razão de proporções, quer dizer, uma divisão de uma proporção com a outra, né? Deixa eu botar aqui o que eu quero dizer aqui. Eu estou dividindo 2 proporções, né? P1, P2, certo? Mais ou menos, eu não estou mais usando o T, estou usando o Z ali, né? Vezes o erro padrão. Ali está a forma do erro padrão, quando você compara 2 proporções. Okay? O outro aqui embaixo, a gente teria também, poderia ter o valor de P. O que é o P? Vocês leram lá o manual que eu coloquei lá, tiveram já tempo para isso? Então, o valor de P, a gente vai colocar o P, vai usar o P, mas vai usar ele para maltratar ele, certo? Para colocar ele no devido lugar. Né? O que é o valor de P? Né? A ideia é o seguinte, você tem uma comparação de 2 grupos. Estou falando 2, pode ser comparação envolvendo várias comparações, etc. Tal, quer dizer, todo esse ponto, né? Mas pode ter mais de 2 grupos, mas simplificando. Você está comparando 2 grupos, ok? E você encontra uma diferença. Você lembra do 40 e 20, coisa assim que a gente colocou aqui, né? 40% num grupo, 20% no outro. Será que realmente você tem 2 amostras? Está sujeito à variação amostral, concorda? Será que isso daqui não veio de população? Eu vou chamar populações, né? Porque são 2 grupos. É como se cada grupo fosse uma população. Né? Se eu comparar homem e mulher, é como se tivesse a população de homem e a população de mulher, quer dizer, 2 populações. E você teria, digamos aqui, a sua amostra, né? Tem esses 2 grupos vindo de 2 populações. Não significa que pode ser de população de Salvador, mas quando estatisticamente fala 2 populações. Pode ser que, na verdade, não existe nenhuma diferença entre esses 2 grupos. Entendeu? É possível você ver uma diferença dessa largura, não existindo nenhuma diferença? Sempre tem essa possibilidade, né? De ser lidando com amostras, por mesmo se as amostras forem pequenas. Eu estou tirando os desvios que podem acontecer por vieses, quer dizer, erro de desenho. Estamos desconsiderando essa possibilidade. Então, você pode encontrar diferenças, né?
determinada largura vindo de populações que não têm nenhuma diferença. Então, o valor de P ele diz isso. Né? Sob a premissa de que não existe nenhuma diferença, qual é a probabilidade de você encontrar uma diferença tão larga quanto essa ou mais larga do que essa? Aí você diz, olha, o P é 0,04. Então, usa no jargão estatístico dizendo que essa diferença é estatisticamente significante. Né? Qual é a largura dessa diferença? Né? Que seria o efeito que você poderia... Você não, né? Será que o fato de ser estatisticamente significante teve realmente relevância clínica mesmo, né? Essa diferença? Né? Muitas às vezes você tem uma diferença mínima, mas a amostra é imensa, E aí dá estatisticamente significante. Né? Então, só o valor de P, vamos dizer assim, não vamos desprezar, mas vamos usá-lo, não é, como algo, muitas vezes, secundário, talvez, né? Ou terciário, talvez, porque você tem o tamanho, a medida de efeito, né? Você tem intervalo de confiança, etc. e tal. Quer dizer, vamos inverter isso que é normal na linguagem, e eu diria até escrita de artigos mesmo, né? Mas de apresentações, é até sei lá, a gente até fica meio chateado, porque não consegue ensinar. As pessoas se ensina, mas o indivíduo apresenta as coisas. Na enfermaria, a gente tem um Junto Club. A gente, assim, combinou lá os preceptores de que vamos ensinar o pessoal não falar de significância estatística, apresentar o trabalho sem falar de significância estatística. Mas como os residentes variam, toda hora é um grupo de residentes, então você não consegue educar ninguém. Toda hora o indivíduo mostra lá a tabela, e tal, a gente vai anotando para depois comentar. Né? Dizer, olha aqui, você está vendo aqui? Às vezes, na tabela de características, diz que todo é igual. Quando você olha, um grupo foi 20%, outro grupo foi 30%. Aí você olha, isso é igual. O valor de P foi 0,07. Aí o indivíduo assim, foi tudo igual, porque não deu nada estatisticamente significante, etc. E tal, né? Então, isso é o dia a dia. Né? Então, né? E na pós-graduação, a gente queria que, pelo menos, isso fosse... não ocorresse essas coisas, né? Quer dizer, se eu fizesse... Aqui seria o que é mais comum, quer dizer, quando você compara proporções, que é um Q quadrado, né? Está aqui a fórmula mais habitual do Q quadrado, né? Que é uma soma, quer dizer, em cada caso aqui você teria o que você observa, menos o que você esperado. O esperado é o que você espera sob a hipótese nula, né? Se não existisse nenhuma diferença, os grupos fossem iguais, o que daria em cada caso ali, etc. e tal, né? Sob o esperado elevado... né? Então, essa é a fórmula do Q quadrado, etc. e tal, né? Né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui esse primeiro ali, que está ali, envolto ali no verde, né? E você tem aqui uma comparação de duas proporções, né? Quer dizer, aqui é um risco, né? Se esse estudo é um estudo de, por exemplo, 2 anos, você tem 10% do risco do evento em 2 anos no grupo exposto, né? Aqui o 10% que eu estou falando é esse aqui, né? E aqui 5% no outro, né? O que dá um risco relativo de 2. Né? Se você... risco relativo de 2, quer dizer, a estimativa do efeito. Intervalo de confiança 95%, vai de 0,96 a 4,16. Você está olhando ali que englobou a hipótese nula. Englobou a hipótese nula. Né? Aí você diz aqui, não houve nenhuma diferença entre os grupos porque não foi estatisticamente significante. Está certo você falar isso? O risco relativo é 2. O risco é 2 vezes maior no grupo do que no outro. Né? Se você olhar
o intervalo de confiança de 95%, ele vai de um valor muito próximo a 1, não é? Mas vai até 4, né? Imagine você, quem foi do uísque, quem você? Saúde pública e tal. Se você esteja comparando alguma coisa que seja danosa para a saúde pública, por exemplo, né? A clínica, a mesma coisa, né? Certas coisas devem ser evitadas. Aí você chega e diz aqui, olha, você está comparando alguma coisa entre dois grupos, duas fábricas, por exemplo, né? Uma exposta a uma substância, né? Potencialmente, digamos assim, Às vezes mais né? potencialmente leve. Aí você encontra tá 2 vezes mais. Mas você diz, olha, pessoal, não vale a pena comunicar isso, não. Porque nós só estudamos 400 indivíduos, né? E isso está dando um P de 0,058. Não é estatisticamente significante ainda. Vamos estudar mais. Depois que chegar, talvez, os outros 100 indivíduos, a gente publica isso para o secretário de saúde e manda parar essa fábrica aí. Você já está dando um dado, quer dizer, né, que você está mostrando tem uma relevância, poderia ser clínica, poderia ser em saúde pública. E se você lê isso aqui do ponto de vista da estimativa pontual e do intervalo de confiança de 95%, você está vendo de que isso daqui tem uma interpretação de que essa exposição é uma exposição maléfica, não é? Ok? Agora, vamos imaginar a segunda situação cá embaixo, né? Em que você teve, olha aqui, agora sim, eu tenho uma coisa que é estatisticamente significante, né? Tem um P de 0,01, né? Mas será que o efeito que você está observando aqui, será que ele é tão forte mesmo, né? A ponto de você dizer, deve ser essa exposição, etc e tal, será que não tem outra explicação para isso, né? Olha os 2 riscos relativos aqui, 1,33 em cima de 2, né? Me parece que você tem um tamanho de efeito aqui maior do que cá, né? Não é? O de baixo, com 95% de certeza, é algum valor que vai de 1,16 a 1,53, né? Ou é 16% maior num grupo do que no outro, ou é 53% maior do que no grupo no outro. Imagine que você tenha várias outras variáveis que podem explicar esses efeitos, que podem ser variáveis confundidoras, não é? É possível que ela possa ter muito mais influência nessa segunda situação aqui do que na primeira situação, né? Essa segunda aqui do que na primeira situação. Quer dizer, a olhada simplesmente, não é? Dizer aqui, existe uma... É possível de você ouvir coisas desse tipo assim. Existe uma forte associação entre exposição e evento, P menor do que 0,01. É maneira de você colocar isso? O P não dá para você força de associação. Certo? Não diz para você força de associação. Certo? Então, vamos relatar melhor qual foi a estimativa pontual, intervalo de convênio 95%. Quem estiver olhando isso aqui, vê o seguinte, bom, se for alguma coisa que já mereça alguma mobilização, né, já pode ser indicativo de alguma coisa de recomendação, por exemplo, né? Dependendo do que situação a gente realmente esteja analisando. Tá bom? Deixar isso aqui tudo bonitinho para vocês. Tá tudo ok aqui para vocês até agora, pessoal? Ok? Então, vamos seguir, né? Então, passei para vocês a questão. Uso e abuso do valor de P da significância estatística de descrição, interpretação e conclusão de resultado de pesquisa epidemiológica. Né? Interessante você ver isso aqui, às vezes, em conclusões do artigo. Olha, vocês não pensam que essas coisas a gente vê aqui em revistas que são de baixa qualidade? Não. Não é? De trabalhos que foram feitos por grupos bons, né? Você vê conclusões tipo, os resultados mostram de que tal fator é significantemente associado com não sei o quê. Você acha que... Pare para pensar, isso é uma conclusão científica? O fator é importante porque ele é significantemente associado. Se você estiver falando de significância clínica, significância de saúde pública, eu entendo, porque você está falando de tamanho de efeito.
Mas, geralmente, isso é falando de significância estatística. Isso é válido como conclusão científica? Né? Vejam isso, se corrijam, no caso, né, do seu grupo, alguém está escrevendo assim, talvez isso não é científico. Né? Isso não é científico. Né? Veja isso, às vezes, os trabalhos que a gente está escrevendo lá, com o grupo lá de fora. Aí tem... Eu sou defensor disso, mas tem outras pessoas que são defensoras disso também. Né? Então, na hora da correção, diz assim, chega a dizer assim, isso não é científico. Né? Okay? Mas passa a ser exceção. Você vê isso em boas revistas, New England Journal of Medicine. Vê lá na conclusão final, o indivíduo conclui dizendo que o tratamento foi significantemente associado, à conclusão de que ele é significantemente associado. Quer dizer, isso dava um resultado. Né? Muitas revistas não querem valor de P no resumo do artigo. Você bota intervalo de confiança 95%, não valor de P. Né? O bom entendedor vai entender. Né? Ok? Em tabela de características, somente de ensaio clínico, a gente vai colocar. Não tem o mesmo valor de P. Né? Porque o que interessa para você é saber se teve, os grupos foram similares ou não. Né? E essas variáveis podem ter efeitos de confundidor. Não é o valor de P que vai dizer isso para você. Né? São as diferenças, né? os tamanhos de efeitos. Mais um pouquinho a gente faz um intervalo aqui. Né? Eu faço sempre um intervalo aqui para não cansar muito aqui vocês aqui. Aproveito aqui para não esquecer, vocês assinarem aqui. Ok? Bom, então está aqui, ele é multifacetado em trabalhos, né? Há apresentações orais também, né? Congresso, só vai naquela tabelinha ali, naquela coluna do valor de P, né? Se você for comentarista dali, já vai anotando, porque você vê uma diferença larga ali, um indivíduo, você não notou isso aqui, não? Pode ter uma influência grande no resultado. Né? Simplesmente você diz que similar, porque o P é igual a 0,06. Não é estatisticamente significante, porque não é tal. Né? Quem tiver interesse, eu acho que essa referência aqui é interessante ler, porque é uma declaração da American Statistical Association sobre valor de P. Né? Então, o mais importante do valor de P é olhar desenho de estudo. Qual foi a influência de viés? Né? Qual foram os modelos que a gente usou, se esses modelos não merecem, não tem limitações, ou se não merecem críticas. Né? Isso é mais fundamental do que simplesmente, né, interpretar qual é o bojo do conhecimento que está sobre isso. Vamos pegar o nosso resultado, ele não está solto, né? Dentro do conhecimento que existe. Quer dizer, isso aqui está dentro do... explica? Divergente? Será que é divergente porque está trazendo alguma coisa nova mesmo? Ou alguma coisa está errada nesse estudo? Não é? Okay? É muito comum, professor, você uma apresentação em congresso de quando não, o P ele não dá menor que 0,05, as pessoas nem falam, né? Nem comentam. Como despreza. Sim, despreza exatamente aqui. Quer dizer, né, fixe basicamente nas coisas que deram aquele... Até o 0,06 já não vale mais nada. Né, qualquer coisa, quer dizer, está até marginal e está apontando para alguma coisa que pode ser importante, né? E veja, assim, até para os alunos, né? Nossos alunos, e o aluno fica na imaturidade ainda deles, né? Ficam... A professora não deu, mas isso aqui era tão, assim, foi uma coisa que eu observei tanto, eu queria falar sobre isso. O próprio aluno fica inquieto, né? Inquieto, porque ali ele deu um valor que não era significante, mas ele percebeu nas entrevistas, etc., que aquilo ali era uma coisa que era importante de falar. Ou seja, nota 10 para ele. Não é? Exatamente. Ele percebe isso. Mas primeiro ele fica triste. Não deu significado.Sim. Não, às vezes... Fica triste, depois ele fica revoltado. Às vezes fica triste mesmo, quer dizer, vai diminuir a minha probabilidade de publicação. Quando tem e a banca, notas mais
ele não era significante. A própria banca né? Se o indivíduo vê que alguma coisa, até dentro do próprio conhecimento que existe em volta daquilo, né, é um trabalho que está trazendo alguma coisa nova, não deu grandes características, está aí um grande desafio para o indivíduo escrever um bom trabalho para ser publicado. Né? Porque ele vai publicar pela importância do resultado. Né? E saber lidar com aquilo, quer dizer, né? Não simplesmente abreviar porque deu um estatisticamente significante, faz parte. É claro, não tenho dúvida nenhuma que muitos revisores, né, são também pressionados com significância estatística. Né? Mas se você escrever, souber lidar, se for um trabalho importante, estou dizendo qualquer coisa, né, se não tiver, pode dar significância estatística e ser um trabalho que não merece publicação. Então, embora fica mais fácil convencer, muitas vezes, a revisores e editores a publicarem. Né? E na tabela... Então, aqui, não deve ser interpretada como equivalente a ciência estatística. Ponto. Concordam? Pequenos valores de P não se correlacionam necessariamente com grandes e importantes efeitos. Da mesma forma, grandes valores de P não são afirmativas de falta de efeitos. Né? Ou que os resultados não têm importância nenhuma. Né? Bom, aqui tem várias coisas, a gente já comentou, mas estão lá só para chamar a atenção de pontos que eu tenho colocado ali naquele artigo. Né? E ele destaca também o valor o intervalo de confiança 95, o intervalo de confiança. Eu falo 95 assim porque é o mais comum. Né? Embora tenha as limitações que ele está colocando, a própria, né, de onde é que vem essas amostras, né, o conhecimento vem de amostras que são aleatórias, etc. e tal, mas ele é mais informativo do que o valor de P. Né? Então, você vê lá, você sabe qual é a estimativa pontual, você que sabe qual é o limite inferior ou superior. Tanto o limite inferior quanto o superior, ele é clinicamente importante, eles são clinicamente importantes, né? Eles têm relevância do ponto de vista de saúde pública. Isso é importante para o resultado, não simplesmente olhar simplesmente o valor de P. Né? Então, aí a gente vai falar das medidas de efeito, né? Já que a gente está reduzindo a importância só de olhar a significância estatística, mas quais são essas medidas que normalmente a gente olha em trabalhos dentro do contexto epidemiológico? Elas são divididas em 3 grupos, né? Medidas relativas de efeitos, são representadas por divisões, a gente mostrou aqui divisões de proporções e tal, né? As medidas absolutas de efeito são representadas por diferenças e as medidas de associação representadas por percentuais. Essas medidas de efeito serão abordadas na segunda parte da aula.